Fala pessoal, meu nome é Laila Machado e eu vim hoje para a gente conversar um pouco mais sobre a criação dos textos. Nos vídeos anteriores nós criamos paredes, portas, janelas, criamos toda uma estruturação, mas de que adianta termos toda essa estruturação se a gente não tem os detalhes, as informações que fazem toda a diferença, como por exemplo aí na nossa tela, as dimensões da porta, as dimensões da janela, os nomes dos ambientes, né? Então vamos lá para a gente estar fazendo isso no AutoCAD. Primeiro de tudo, a gente vai estar conferindo se o nome do nossa layer que a gente vai estar utilizando está escrito aqui em cima texto. Se não tiver, a gente dá um clique e seleciona a layer de texto, que a gente vai estar trabalhando com ela. O atalho ele é bem simples, é a letra M e a letra T, Enter. E aí ele pede para a gente especificar a primeira quina. Eu vou estar fazendo fora aqui da nossa planta baixa, eu clico num ponto qualquer, abro, observem que ele vai fazer um retângulo e eu tenho que clicar no ponto oposto. Laila, qual que deve ser o tamanho desse retângulo? É o que você definir, não vai mudar aqui pra gente nesse momento. Então clico no ponto oposto. Ele mudou a estruturação da nossa ribbon lá em cima, ele está mudando aqui a estruturação aqui embaixo, né? Mais para a gente poder escrever de uma maneira melhor, mais fluida. E agora a gente vai estar representando os textos. Vamos dar uma olhada no que a gente tem que fazer para a gente entender. Olha, o primeiro texto que eu aconselho da gente criar é as cotas, os textos das portas, as dimensões das portas. Então a gente vai criar 80 por 2,10. Então eu vou digitar aqui 80 por 2,10. Aí eu vou clicar no ponto aqui fora. Cliquei no ponto aqui fora, observem que o texto ficou pequenininho. Por quê? Porque a gente só definiu o texto, a gente não definiu alturas do texto, a gente não definiu o estilo do texto, a gente não definiu nada. Então, da maneira que está aqui, não vai dar para a gente enxergar, não é mesmo? Como que a gente faz para a gente editar? Eu vou dar um zoom, encontrei ele aqui, ó, pontinho azul, dou um duplo clique em cima do texto. Observem que a nossa ribbon lá de cima mudou novamente. Então, peraí, Laila, o que realmente interessa pra gente? Bom, a gente poderia mudar o estilo do texto, deixar de ser Arial, né, que aqui tá falando pra gente Arial e tudo mais, mas eu não vou entrar nesse mérito nesse momento. E o que a gente vai estar editando? A gente vai estar editando o tamanho, porque estava muito pequeno, né? Então, o tamanho é algo que a gente vai testando. Como que a gente faz? A gente seleciona todo o texto que a gente quer editar o tamanho. Logo aqui embaixo do Annotative, eu tenho a opção de 2.5. Então, eu posso aumentar ou diminuir. Se eu diminuir esse valor, o meu texto vai estar diminuindo. Se eu aumentar, o meu texto vai estar aumentando o tamanho. Então, aqui a gente vai testar, não existe um padrão, né? A gente vai fazer um teste aqui do número 10, por exemplo. 10, Enter. E aí eu posso clicar um ponto aqui fora. Não é com Enter que ele vai sair do comando, porque ele é um multiline text, ou seja, quando você digita Enter, ele vai para a linha de baixo. Então eu vou clicar no ponto fora aqui do nosso retângulo. Cliquei. Agora eu vou tirar o zoom para tentar fazer uma análise. Olha, ele aumentou um pouquinho. A gente só não sabe se é o suficiente. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, para a gente poder criar esse texto de 80 por 2,10, a gente precisa de rotacionar ele, porque ele está na rotação errada, e a gente precisa de mover ele para o local correto. Ah, Laila, qual a ordem? Tanto faz, né? Então, primeiramente, eu vou estar rotacionando aqui, para depois a gente mover ele, que vai ficar um pouco mais fácil de fazer assim. Qual que é o comando de rotação? É o Rotate, que é o R-O, Enter. E aí ele pede para a gente selecionar os objetos, a gente seleciona, né, o textinho que a gente acabou de fazer, confirma com Enter, ele pede o ponto de base, eu vou pegar no cantinho aqui do 8, por exemplo, mas tanto faz aqui pra gente, e vou procurar, ó, qual lado que eu quero. Observem um ponto interessante que o meu F8 está ligado, o meu orto, né? Porque se ele tivesse desligado, olha, não ia ficar bom, eu não ia ter precisão correta. Então, ó, F8 tem que estar sempre ligado, ele vai travando nos pontos. O 80 tem que estar assim, né? Ele tem que estar deitado para cá, nesse sentido. Então, vamos lá. Encontrei o sentido? Posso clicar com o mouse por fora e ele fixou agora aqui pra gente. Agora a gente vai mover para lá. Para a gente mover, o atalho é o M, Enter. A gente seleciona o objeto, confirma com Enter.
e a gente clica num ponto, ele pede lá, qual é o ponto de base? Eu vou selecionar em cima do texto, mais ou menos no cantinho, e vou jogar para lá. Ó. Observem que ele está, né, distorcido, ele não está no ponto certo. E meu F8 não me dá muita locomoção, tá? Agora eu desligo o F8. E agora eu vou colocar ele aqui dentro para a gente fazer igualzinho, né? Colocar ele aqui dentro do lado, em frente ao nosso retângulo, digamos assim. Assim, quando eu coloquei um ponto qualquer a ele, eu consigo observar que eu não sei se eu tirar o zoom principalmente, eu não sei se o tamanho do texto está bom, se não está, né? E entra na nossa conversa da aula anterior, que era de sobre a achura. Qual o tamanho de achura que está bom, qual não está, né? Então, assim, primeiro a gente cria o nosso texto, a gente vai tendo dificuldades mesmo. Então, eu consigo analisar que um ponto meu de base para eu criar um texto ele tem que estar bacana aqui, ele tem que encaixar direitinho na porta. E se eu observar, eu acho que eu posso aumentar um pouquinho, porque ele está meio pequenininho, né, nesse retângulo. Então, eu acho que a gente pode aumentar um ou dois a mais esse valor. Então, a gente dá um duplo clique, seleciona, mas eu não garanto, eu vou ver ainda, é um teste. Vou passar de 10 para 12, vou ver se vai ficar bom. Confirmei? Aperto Enter para confirmar e clico por fora aqui do nosso retângulo. Ele não ultrapassou o tamanho da nossa porta, ele encaixou direitinho. Para mim, ele ficou bom, né? Como que a gente sabe? Só quando a gente for plotar, né? Eu vou ter certeza se ele vai estar bom ou não. Ou quando eu for preparar para a plotagem, né? Em PDF. Mas nesse momento eu consigo ter quase certeza que está muito bom o tamanho, que ele vai ser legível e tudo mais. Então eu vou deixar no tamanho de 12. Ah, Laila, mas vamos supor que o texto de vocês está, né, ele se distorceu aí. Como que a gente faz? A gente move, né? Aperta o M Enter e desloca ele, coloca ele próximo daqui do nosso retângulo. Então, nós vamos fazer a mesma coisa para todos os outros textos, né? A gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. A gente vai estar utilizando o comando mtext, que é o MT Enter, o comando rotate, o move, para a gente estar direcionando. Nada de diferente. Eu vou, assim como eu fiz esse primeiro 80 por 2,10, eu vou fazer de todas as portas, depois eu faço de todas as janelas, depois eu faço de todos os ambientes aqui nesse projeto, tá? Eu vou fazendo mais rápido, mas não vai mudar nada. Vocês vão fazendo aí da mesma linha de raciocínio. Então, pessoal, é isso. Nós acabamos de criar todos os textos, as cotas, dimensões, nomeação dos ambientes, enfim. A gente apenas utilizou o comando do mtext e a gente teve, é claro, que rotacionar e mover os textos, né? Mas é muito simples e faz muita diferença esses detalhes no nosso projeto. Eu espero que eu tenha ajudado vocês no vídeo de hoje. Se vocês têm alguma dúvida ainda, manda aqui nos nossos comentários para poder responder e não esqueça de curtir e se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo.